a falta de autorização legislativa. Em 2005, quando estava naquela legislatura, o vereador França, o vereador Zé e outros vereadores, foi concedida uma autorização dessa casa para que fosse feita a concessão do transporte público. Para aquele contrato. E o contrato foi estabelecido da seguinte forma: 10 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, mediante nova autorização legislativa. Aí sim, estava em Nessa linha de raciocínio, senhoras e senhores, se é necessário um mínimo, que seria uma prorrogação por mais 5 anos, é necessário uma autorização legislativa, é óbvio que uma nova concessão, um novo contrato, uma nova contratação, depende de autorização legislativa. Ou seja, se em julho a prefeita rescindiu o contrato com a Intersul, fez um novo contrato e não pediu autorização dessa casa, cometeu novamente uma infração política administrativa. Pagou para a nova empresa, como disse o vereador Zé. Ou seja, não cuidou do dinheiro público. Não guardou o dinheiro público como ele deveria. E os vereadores também têm que. Cometeu nova infração política administrativa. E cabia sim a essa casa estar fiscalizando, estar apurando esse fato. Então, também por esse ponto, fica aqui a insatisfação desse vereador com relação à aprovação da comissão especial processante. Porque a prefeita, por bem ou por mal, ela tem que entender que lei foi feita para ser cumprida. Lógico. Tem lei, a lei foi feita para ser cumprida, também para ser respeitada. Senão, não precisa de lei. E tem um terceiro ponto. Mais ainda pelos vereadores, né? Que são legisladores. Em julho, quando foi feito o contrato emergencial, foi feito o contrato emergencial por 180 dias. Não existe isso. Que é o prazo máximo estabelecido pela lei 8666/93. 180 dias. Passaram-se os 180 dias, a prefeitura não iniciou o procedimento licitatório. Prorrogou o novo contrato sem qualquer justificativa. Extrapolando a lei federal 8666, que estabelece o prazo máximo de contrato emergencial. Passaram-se os novos 90 dias e ainda não foi finalizado o procedimento licitatório. Ou seja, está ferrado. Desrespeitou a lei federal, vereador França. E aí, mais uma vez, cometeu a prefeita a infração política e administrativa. E caberia, nesse caso, mais uma vez, essa casa está averiguando. Não adianta a gente entregar isso para o Ministério Público, porque o Ministério Público ele analisa improbidade administrativa, ele analisa dano ao erário, ele analisa crime. Mas infração política administrativa e cassação de mandato é essa casa que tem que apurar, que tem que votar. Caça os vereadores. Promotor que e juiz não vai caçar prefeito. Ele pode afastar o prefeito do mandato. Mas caçar prefeito compete à Câmara Municipal. Então, mais uma vez, fica aqui a lamentação, não sei se esse termo é correto, mas esse vereador, com relação ao fato ocorrido nessa data, vereador França, você já faz? Eu gostaria, vereador, se considerasse uma parte. Eu, ouvindo a fala do vereador Zeca, até me surpreendi e achei interessante quando ele abordou o assunto, dizendo que ele não sabia. Assim a colocar dentro de um prazo onde os vereadores tivessem o acesso. Isso está escrito no regimento interno, dizendo que após o protocolo, os vereadores que pedirem cópia desse documento será fornecido pela Secretaria. O qual este vereador, no meu voto de abstenção, eu quero justificar nesse momento também, dizendo por quê? Porque eu não estive acesso. Eu estou dizendo que a SEI deve ser prevista, como a SEI deve ser prevista. Uma vez que nós estamos trabalhando a SEI, é interessante que todos os vereadores tivessem acesso a ela, para que nós não tivéssemos esse desentendimento, e sim um entendimento, e sim que estamos instalados a SEI. Esse vereador está a favor da população. E digo que venha, por exemplo, com a SEI dentro dos prazos legais e que fica ao conhecimento de todos nós. Muito obrigado. Mas infelizmente a lei federal fala que
uma denúncia feita na Câmara, ela precisa ser votada na primeira sessão subsequente à protocolização da denúncia. Ou seja, se qualquer um de nós, qualquer cidadão, protocola a denúncia até as 17 horas da tarde da quarta-feira, que é o horário que começa a sessão, ela tem que ser votada nessa sessão. Então, caberia talvez, vereador França, ao presidente votar a ter favor. conhecimento de que a sessão, a votação, a denúncia chegou no momento muito curto antes da sessão, que determinasse a estação de manobra para cada vereador e adiasse a votação por um pouquinho mais tarde da sessão, para que desse tempo de que todos nós lêssemos, sim, a denúncia. Mas eu vou além. A questão do transporte público, a deficiência do transporte, a questão do valor artificial, a falta de licitação, o problema do pagamento do subsídio, já foi tão debatido nessa casa, nós já temos tantos funcionários que vieram reclamar do não pagamento da empresa. Todos nós temos conhecimento, eu respeito a posição do vereador, mas todos nós temos conhecimento dos problemas decorrentes dessa contratação. Então, caberia talvez, vereador França, esvaziar o plenário para que pudesse cada um fazer a sua leitura com mais calma, mas não simplesmente chegar às 5h15 da tarde, quando iniciou a sessão, colocar em votação, porque o regimento não prevê, tem que ser no começo da sessão, colocar em votação e aí dar a margem para que, poxa, como eu abster do voto, não tenho conhecimento da denúncia. Então, nem precisava. Fica aqui mais uma vez. Não precisava ler nada. A indignação até desse vereador com relação à não aprovação da comissão, para que responsabilize a quem de direito pela má contratação feita e pelo prejuízo que se causou toda a sociedade pelo IBES. Mas também dizer que a prefeita anunciou hoje na TV Tribuna, no Jornal Tribuna, que a marca da administração a partir desse momento é a satisfação com os nossos serviços. Então, talvez agora a prefeita resolva dar eficiência ao serviço público, todos nós esperamos. Agradeço a atenção de todos, uma boa noite.